Dando continuidade aí, na DPOC, nós vamos ver agora a bronquite crônica, tá? A bronquite crônica são os mesmos, né, bem parecido com o enfisema, os mesmos fatores de risco, né, porque são doenças pulmonares obstrutivas crônicas, né, o mesmo diagnóstico, o mesmo tratamento, as sintomatologias, elas diferenciam em alguma coisa, só que a bronquite crônica, fisiologicamente, ela acontece a nível de brônquios, tá? O enfisema acontece a nível de alvéolos, onde ocorre a subventilação, tá, dos pulmões, e na bronquite crônica, ela acontece a nível de brônquios, então ocorre uma inflamação persistente no revestimento dos tubos brônquicos, causado por exposição a agentes irritantes, aí os fatores de risco, né, exposição a alérgenos e aumento da secreção de muco, tá? E daí, pessoal, observem aqui, certo? A bronquite crônica, ela só é diagnosticada nos estágios finais quando ocorre dano permanente. Então, a DPOC, a gente sabe, né, infelizmente, a gente já sabe que o dano, ele é irreversível. Às vezes, na bronquite crônica, né, ela demora a ser diagnosticada, por quê? Porque os médicos, eles vão tentando outras alternativas, né, para realmente se chegar ao diagnóstico de bronquite crônica, tá? Infelizmente, quando se chega, né, já é irreversível, ok? Então, o cuidado que nós devemos ter, né, quando nós temos sucessivos problemas respiratórios aí, no sentido de sempre estar em resfriado, sempre estar em processo gripal, tá? Onde muitas vezes, né, as medicações, elas não estão mais surtindo os efeitos, né? E daí, quando realmente vai se chegar a um diagnóstico definitivo, já virou bronquite crônica, tá? Então, veja aqui, ó. Vocês estão vendo aqui a luz de um brônquio, tá? Na luz do brônquio, vocês estão vendo uma espessura aí, uma camada amarelada, tá? Esse amarelado, pessoal, é muco, tá? É o excesso de muco. Isso, esse excesso de muco, né, a gente sabe que já está ocorrendo um processo inflamatório, tá? Então, veja que a luz desse brônquio, devido à produção de muco, ela já está bem diminuída. Se a luz do brônquio está maior, o que é que vai acontecer? O processo de inspiração e expiração, ele vai ficar mais lento, tá? Ele não vai acontecer de forma normal, porque a luz está diminuída, então a quantidade, né, nessa entrada aí, saída de gases, logicamente que vai diminuir, porque eles não têm espaço, tá? O que vai produzir o quê? Muita tosse. Então, o paciente com bronquite, ele vai apresentar muita tosse, certo? O nosso organismo, ele faz com que esse paciente tussa para ver se consegue expelir o máximo de secreção, né? Para que o processo respiratório, para que a dificuldade respiratória não aumente, tá? Aí eu tenho outra gravura aqui para vocês verem. Aqui, certo? Então, aqui nós temos o brônquio, logo aqui em cima, tá? E o recorte aqui desse brônquio, tá? Então, veja que a luz dele já está bem diminuída, tá? O que vai realmente prejudicar todo esse processo respiratório, tá? Vocês observam aqui que os alvéolos, eles já estão diminuídos, eles já estão com dificuldade aí no processo de troca respiratória. Então, na bronquite crônica, os ductos de ar se estreitam em consequência de inflamação disseminada e aumento de produção de muco. O muco e pus impede a ação dos cílios dentro do aparelho respiratório. As vias respiratórias se estreitam e os tampões mucosos podem formar-se, tá? Então, veja que a dificuldade do ar,
né, da entrada e da saída do ar, para quem tem bronquite crônica, é a nível de brônquios, com relação à luz desses brônquios estarem diminuídos, tá? A sintomatologia: expectoração de muco branco e espesso, purulento quando há infecção, tá? Então, o processo inflamatório, ele já acontece pela produção de muco, tá? O purulento, né, a questão do pus, já vai apresentar aí um processo, além de inflamatório, infeccioso, tá? Tosse persistente, essa tosse persistente é justamente para que o idoso consiga expelir, né, ou a própria pessoa, né, consiga expelir o máximo de muco possível, né, para ver que se a luz dos brônquios aumentam e daí facilita o processo respiratório. E tem a fadiga, né, e tem a tríade aí de espineia, fadiga e tosse, e a dificuldade de dormir. Pessoal, essa dificuldade de dormir é justamente por causa dessa tosse persistente, tá? E porque, dependendo da posição, tá? Os brônquios, dependendo da posição que essa pessoa, esse idoso esteja, os brônquios, eles tendem a aumentar a sua dificuldade respiratória, tá? Então, na posição sentada, semi-sentada, né, Fowler, semi-Fowler, isso aí tende a ajudar, né, aí dentro do processo de enfermagem, né, isso tende a ajudar a esse idoso a respirar, né, diminuindo a dificuldade, ok? Que já está presente devido, né, às tosses aí, a presença de muco aí, tá? O diagnóstico é o mesmo do enfisema, histórico, para a gente ver a questão da exposição, né, exame físico, raio-x e a gasometria, para que se veja os níveis aí de O2 e CO2, tá? O tratamento é o mesmo, eu só tenho que colocar o tratamento aqui, que eu acho que quando eu fui, né, ajeitar os slides, eu acabei excluindo, tá? E daí, pessoal, nós vamos para a nossa, tranquilo com relação a DPOC, enfisema e bronquite crônica, vocês hoje estão falando muito pouquinho, tá? Espero que esteja tranquilo, qualquer coisa vocês vão falando aí, pessoal. E daí, nós vamos para a nossa última patologia de hoje, que é a asma, tá? Então, a asma caracteriza-se por constrição espasmódica dos brônquios e inflamação, tá? Então, ocorre aí também, né, a nível de brônquios, tá? Durante as crises, os brônquios produzem grande quantidade de escarro espesso, né? Que realmente é o muco, certo? E, pessoal, existe a questão intrínseca da asma, né? Que é desenvolver uma infecção viral ou bacteriana e a questão emocional, né? Essa questão emocional, a gente já viu aí, né, o relato de Kilvia, tá? Como mexe, certo? Como tende a aumentar a dificuldade respiratória, justamente pelo medo, tá? O medo de faltar o ar, certo? Então, esse emocional, ele está intrínseco na própria asma, né, na própria patologia, assim como as infecções aí virais ou bacterianas, oportunistas, né? Nós temos aqui a fisiologia. Na asma, as membranas mucosas e o tecido circundante tornam-se entumecidos e sofrem espasmo, causando um estreitamento das vias respiratórias. Esse muco enche as vias respiratórias e formam-se tampões mucosos, formando a respiração, especialmente a expiração difícil. Essas mudanças se devem, em parte, à reação inflamatória, tá? Então, pessoal, é o que acontece nas crises, certo? Na crise de asma, esse muco, ele tende a ficar mais espesso, né? Porque é que a pessoa com asma, ela sempre está passando por essa dificuldade respiratória,
devido a sempre ter muco, tá? A sempre estar presente o muco nos brônquios, tá? Só que existem as crises asmáticas, que é quando esse muco, ele aumenta, tá? Ele fica mais espesso, ele toma mais a luz do brônquio, tá? Além disso, causando inflamação, tá? Então, aí a presença do processo inflamatório, o que caracteriza as crises de asma, tá certo? Os sinais e sintomas, a presença de sibilos, a tosse, inicialmente, ela não é produtiva, quando começa-se o processo, a crise de asma, essa tosse, ela tende a ficar produtiva, tá? Pele hipocorada, diaforese durante a crise, certo? Essa diaforese, ela se torna mais significativa devido ao emocional, tá? Onde fala aqui que apresenta o quê? Ansiedade e apreensão, né? Que é realmente o medo de faltar o ar, e chiado audível em estado asmático. Esse estado asmático é a crise asmática mesmo, tá? Então, escuta-se realmente aquele chiado, muitas vezes sem, exatamente, o famoso pio, né? Sem precisar de esteto, tá? Sem precisar do estetoscópio. Ele fica, né, realmente audível, tá? E daí, pessoal, com relação a esses sons, eu trouxe aqui para vocês, né, a detecção dos sons pulmonares. Existe o som pulmonar normal, que são os murmúrios vesiculares, tá? Isso aí a gente tem que educar o nosso ouvido para realmente escutar, fazer essa ausculta, tá? E nós temos os sons que são anormais, que a gente chama de estertores, certo? Dentre os estertores, nós temos os estertores crepitantes, os bolhosos, os sibilos, os roncos e o estridor. Os estertores crepitantes é aquele som de roçar. Quando a gente roça assim o cabelo, tá? É o mesmo som de um estertor crepitante, certo? Já o estertor bolhoso, tá? É quando o paciente está na crise inflamatória, tá? E devido à tosse e aos medicamentos, esse muco ele está ficando desprendido, tá? Então ele vai começar a se expelir, a ser expelido. E daí escuta-se esses sons bolhosos, tá? E nós temos o sibilo, né, que é realmente esse pio, o ronco, que é um pio, só que de maneira mais grossa, o sibilo ele é bem mais fino, é um pio bem mais fino, e o ronco é um pio mais grosso, né, forte, assim como o estritor, tá? O estritor, ele é bem mais forte do que o ronco, tá? É como se fosse o roçar do cabelo, só que de maneira grosseira, tá? Mais ou menos para vocês imaginarem aí. Mas, né, sempre bom a gente estar fazendo essas auscultas, né, para estar educando, né, o nosso ouvido está aprendendo, certo? O diagnóstico da asma, tá? É feito através do espirômetro. Ó, Kilvia, o normal, tá? É ter os murmúrios vesiculares, são sons pulmonares normais. É o nosso processo respiratório, tá? Os estertores é que são considerados anormais, que aí entra todos esses tipos de estertores, tá? Os sibilos, os roncos, o estritor e os estertores crepitantes e bolhosos, ok? E daí, como diagnóstico, nós temos o espirômetro, que mede o fluxo, né, da inspiração e da expiração, né, mede
a quantidade de oxigênio e de CO2 que está entrando e saindo, tá? E a diminuição do fluxo de ar pode preceder uma crise de asma em horas ou em dias. Então, quando a pessoa que, né, já foi diagnosticada com asma, ela sente que o oxigênio, né, que a respiração está começando a ficar mais dificultada, ela já vai saber que ela vai entrar em crise. Então, isso já é um diagnóstico, tá? E com medicamentos, pessoal, broncoespasmos, tá? Que melhora o padrão respiratório, aqui tem evitar, mas eu tenho que corrigir esse nome, certo? Corrigi na turma da manhã, faltou corrigir aqui, tá? E os medicamentos, né? As bombinhas para aliviar, né, esse processo respiratório, a questão de oxigênio. Isso, tá? Exatamente, Bruna. Quando eles estão ausentes, há problema, certo? Aí, se ocorre, é porque o processo respiratório não está acontecendo. Aí, se aparece os estertores, aí é porque já o processo respiratório, né, já está ocorrendo uma inflamação ou uma infecção. Ok, Bruna? E os medicamentos, né, além disso, nós temos como tratamento aí oxigenoterapia, nebulização, que tende a aliviar, principalmente nas crises, né, ou quando está saindo das crises, ok? Tranquilo, meus amores, com relação a hoje? Alguma dúvida?